vou começar então com a parte menos importante do webinar, que sou eu mesma. Eu vou me apresentar rapidamente para aqueles que não me conhecem ainda. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a eComply, sobre o sponsor, né, desse evento, que é a eComply. E depois eu passo a palavra para a Lucélia, aqui, nossa grande estrela do evento. E, bom, então, para quem não me conhece, eu sou a Maria, eu sou gerente de marketing e de Customer Success da eComply. E, para quem também não conhece a eComply é uma startup que se baseia em Munique, na Alemanha, que teve seu início lá no ano de 2017, aqui mesmo na Europa. Mas foi em 2020 que a eComply expandiu para o Brasil, no momento que a LGPD entrava em vigor. Então, desde então, o software conta com atualizações semanais, no intuito de sempre entregar mais valor e um serviço de excelência para os nossos clientes ao redor do mundo. Hoje já temos clientes na América do Sul, Europa, Ásia, na África também. E, basicamente, a eComply ela automatiza e simplifica a gestão da proteção de dados, simplifica as atividades que consomem o seu tempo no dia a dia, o tempo do DPO, o tempo do consultor, o que dá a oportunidade para você, para o seu time, investirem mais esse tempo que a eComply disponibiliza para vocês em atividades que não podem ser automatizadas, como a consultoria, o próprio suporte, às vezes algo mais relacionado ao jurídico, treinamentos, pareceres legais, e também a prospecção de novos clientes, né, o crescimento da sua organização. Então, para aqueles que têm interesse e curiosidade em saber mais sobre a eComply, não hesitem, não sejam tímidos, vocês podem entrar em contato comigo. Depois eu mando o meu contato aqui no chat para todo mundo ter, aqueles que ainda não têm, né? E, bom, assim eu passo a bola para a Lucélia também se apresentar um pouco, falar do seu caminho até aqui, falar um pouco dela, da sua carreira. E depois a gente já embarca nesse tema de eliminação de dados e simbora, gente. Vai, Lucélia, a bola está contigo agora, então. Oi, pessoal, bom dia. Já vi ali, ó, Marisa de Fátima. Sou advogada e estou como DPO de uma empresa do terceiro setor. Bacana, bem importante aí, hein, Marisa? E já vou falar para você ficar antenada também nos próximos eventos aqui do eComply, tá? Nós teremos webinar ainda mais específicos relativos aí a temas importantes da segurança da informação. Então, já adianto, como você já falou ali qual que é a sua área de atuação, acho que os próximos aí serão bem importantes para você, tá bom? Pessoal, hoje nós vamos começar a falar então sobre como eliminar dados de forma segura, tá? Afinal de contas, a LGPD está aí, traz toda essa ideia de eliminação de dados, mas o que nós percebemos que ainda é tudo muito abstrato. Como eliminar de verdade? Será que estou eliminando da forma correta? Quando o dado é físico, quando ele é digital, existe forma diferenciada de efetivamente fazer o descarte? Sou obrigada a fazer o descarte efetivamente ou não? Existem regras e existem exceções. Então, vamos tratar um pouco sobre esses assuntos, tá? Como já aí tratado pela Maria, meu nome é Lucélia Marcondes. Hoje sou gestora da equipe de proteção de dados aqui do escritório, tá? Nós atuamos já em vários projetos de adequação e boa parte do conhecimento que nós trazemos aqui para vocês são de experiência prática, de coisas que já aconteceram. Então, coisas boas, coisas não tão boas que nós tivemos que corrigir aí ao longo do caminho, tá? Sou, sim, advogada, tá? Sou pós-graduada em Direito Contemporâneo lá pela FESP, com ênfase ali em privacidade e proteção de dados. Tive um pouco de curiosidade recentemente sobre como funciona ali o direito previdenciário, pois eu percebi que em alguns momentos da Corajosa. adequação, principalmente quando envolve lá o RH, a gente tem muita coisa do direito previdenciário, envolve muito dado prático. Então, o meu interesse aqui é de conhecer mais o mundo previdenciário, né, a prática, a efetividade ali do dia a dia, para trazer mais um pouco aqui também. E é claro que nós não poderíamos deixar de lado o processo administrativo, tá? Então, hoje também sou pós-graduanda em processo administrativo pela SMAF Paraná. Afinal de contas, a LGPD também exige conhecimento do processo administrativo. Joia? É claro que, para falar também um pouco para vocês sobre a parte de segurança de informação, além de todo o estudo,
trago aqui uma parte mais prática, um pouquinho de técnica, porque afinal de contas, sim, né, eu sou advogada e sou casada com o cara da TI. Então, Sei bem como é que é você isso, hein. quando tem problema lá, a gente já sabe onde recorrer. E eu já avisei aqui, ó, todo mundo aí, ó, esse mês a gente sempre fala, começa a festa junina no Brasil todo, tem o famoso bolo de Santo Antônio, peça para o Santo Antônio lá arranjar um marido da área de TI, eu já aviso para vocês, você não vai ter nunca mais problema na sua vida, É tá? verdade. Também Até estou nesse corri lugar de fala. olha aí, ó, viu? A Maria já é a prática aqui, a É experiência, verdade. tá? Na verdade não, a gente fala o cara da TI, né, mas ele trabalha na área de segurança da informação, justamente com proteção de dados também o tempo todo, mesmo antes da LGPD. Olha lá a Marisa lá, exatamente, Marisa, os solteiros que façam sua fé, exatamente, tá? Antes de você começar, Lucélia, então eu vou soltar um poll aqui para o pessoal, Joia. para a gente entender melhor se essa dúvida é uma dúvida que todo mundo enfrenta aí. Tá aparecendo para vocês, gente, o poolzinho? Ainda não, porque eu não enviei. Ah, Aqui não, para mim acho. no chat aparece, aham. Não, eu acho que sim. É porque aparece para mim também, como se eu fosse votar, então vou votar também, né? Olha lá, ó, já tem respostas. Vamos ver. 8 respostas. Show. 11 respostas. Gente, 100%. Foi, ó, 13, ó, teve alguém que votou que nunca enfrentou incertezas. Temos 13 respostas, A então, pessoa que nunca enfrentou incertezas, por favor, entre em contato, nós precisamos trocar umas ideias. exato, 15 respostas. Vou encerrar então, hein? Olha ali, ó, Hélio é o cara da TI que virou advogado. Não, Hélio, agora eu vou até parar a apresentação aqui, porque agora eu estou até com receio do que eu vou falar. O Hélio já vai. O Hélio é o conhecedor. Cont- Gente, Contamos com a sua contribuição aí, Hélio, no chat, então. é verdade, ó. Então, fechando o pool, você já enfrentou incerteza sobre como eliminar dados e de 15 respostas, 93% votou que sim. Alguém votou que não. Então, manifeste-se. Tô brincando. Alguém votou que não e então é quase que todo mundo, Lucélia. Então a gente está no tema, no hot topic. Vamos lá. Exatamente. Pessoal, é bem, ó, estou acompanhando o chat aqui do lado e é bem isso ali que a Marisa já comentou mesmo, né? As pessoas colocam muito sentimento, as pessoas são muito apegadas. Então, aqui no Brasil, principalmente, nós temos essa cultura de armazenamento de dados, né? Nós temos aquele medo, é sempre que a gente chega e nós orientamos, olha, tais e tais dados já deram prazo, já podem ser descartados. E o que as pessoas nos trazem, não, né? Eliminação de dados, Deus me livre, e se eu precisar desses dados? Então é um medo, né? A eliminação, ela carrega uma sombra gigantesca ali, que faz com que as pessoas se amarrem ali, né? As pessoas vão morrer grudadinha com esses dados. E não é mais assim que funciona, né? Vamos lá então tratar um pouco sobre isso. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que a regra geral é que os dados necessariamente serão descartados. Nós temos participado de vários programas de adequação LGPD e muitos deles somente na parte de revisão, ou seja, são controladores que chegam até nós e já trazem o projeto pronto, disseram que já se adequaram, mas de repente já é o momento de fazer uma revisão, ou então querem ali que nós façamos uma análise, né, como se fosse ali uma auditoria externa a respeito do que foi feito. Nós já pegamos grandes entidades, inclusive ligadas ao próprio setor governamental, né, setores públicos, que trazem para nós lá em várias atividades de tratamento dados armazenados de forma por prazo indeterminado e colocam, mas qual que é a justificativa para que esses dados estejam armazenados de forma indeterminada, por tempo indeterminado? Qual que é o inciso da LGPD que permite esse tratamento de armazenamento por tempo indeterminado? E, incrivelmente, o que nós temos visto muito é a base legal do legítimo interesse justificando esta guarda, o que não está correto, tá? Pessoal, dados foram feitos para serem utilizados pelo tempo necessário.
Uma vez que atingiu ali a sua finalidade, então nós tratamos inclusive ali dos princípios da própria LGPD, atingido a sua finalidade, cumprida a sua necessidade, em regra, eles serão sim descartados, tá? Prazos para armazenamento e depois a sua eliminação lá no final, eles serão avaliados juntamente com o seu DPO, né? Chamem o Hélio, também ali, o Hélio também advogado, já DPO perfeito, porque a equipe jurídica tem também todo um papel importante ali em trazer prazos de guarda, porque nós vamos ali tratar de tempo de prescrição lá, legal, prazos de decadência. Então, a lei vai dizer por quanto tempo você vai armazenar, tá? Isso é a regra, isso será feito com todo tipo de documento? Não, nós temos exceções, tá? Alguns documentos, algumas informações, dados, eles sim deverão ser armazenados por prazo indeterminado. Exemplo muito comum nós encontramos no RH quando tratamos da ficha do empregado. A ficha do empregado, pela própria legislação trabalhista, ela será armazenada sim por tempo indeterminado. Não falaremos de descarte em relação a isso. Faremos então uma análise conjunta, tá? Todos nós já sabemos, a LGPD é uma equipe multidisciplinar por trás, então vem a equipe do jurídico lá e colabora com a parte aqui dos prazos e do que deve ser efetivamente descartado ou não. Como nós já falamos para vocês aqui, a cultura é o armazenamento por tempo indeterminado. Por quê? Porque um dia eu posso precisar desses dados, tá? Essa ideia de um dia precisar, ela reflete lá desde a coleta de dados. Muitas vezes nós coletamos dados em excesso que hoje eu não preciso, mas que amanhã, eventualmente, eu poderia precisar. Esta ideia está morta com a LGPD. Então, hoje, o cenário ideal é a coleta de dados estritamente necessários para aquela atividade, estritamente informados. E daí nós chegamos aqui na parte de eliminação para dizer o seguinte: eliminar também é tratamento. Se vocês vão lá na LGPD, pega aquele rol do que é, do que significa, do que pode ser enquadrado tratamento, nós também temos a parte da eliminação. O fato de você não descartar um dado hoje, ele pode ser um problema. Ele vai significar um tratamento incorreto daqueles dados. Os prazos foram vencidos, você deveria ter descartado, eliminado e não fez, e agora a justiça já está pensando desta forma. Se o seu medo antes era não realizar o descarte, porque um dia eu posso ser acionado, principalmente pelo judiciário, e ter que apresentar esses dados, o cenário se inverte, porque agora você corre o risco de ser acionado justamente porque deveria de ter descartado e não o fez, tá? Entendimento ali. Isso aqui é um julgado até bem assim antigo, né? Para a nossa situação atual, ele é já de 2022, sétima vara civil da comarca de Ribeirão Preto lá, que condenou ali a empresa principalmente pelo fato ali da exclusão dos dados, né? Então não existia mais um relacionamento entre aquele cliente e a empresa. É uma empresa de telefonia, foi trocada a linha, ou seja, o usuário antigo deixou aquele número, foi vendido, né? Então uma nova pessoa, um novo titular adquiriu aquela linha de telefone e continuou ali sendo perturbada lá pelaquela empresa de marketing, mesmo que o titular avisasse que não era o fulano, a fulana, antigo detentor da linha. Então, ali, neste caso, o TJ de São Paulo determinou, inclusive, multa diária de R$ 500 ali, no caso de não exclusão, né, desses dados. Então, o cenário se inverte. Não excluiu hoje é o risco aí de uma possível ação, tá? E daí, falando aqui efetivamente no descarte, nós entramos na ideia de sustentabilidade de TI verde. Não sei se vocês já ouviram falar a respeito disso, tá? Tem tudo a ver com descarte de dados. A ideia de TI verde, ela é uma ideia muito ampla, tá? Ela é bem complexa. Então, nós vamos tratar aqui de um pontinho dela para vocês, que é justamente o uso sustentável dos recursos de tecnologia, que envolve tanto ali dados digitais, como também uma parte ali de dados físicos no que tange ao seu descarte, tá?
Então, a ideia da TI Verde, em primeiro lugar ali, nós vamos buscar não imprimir tantos papéis, né? Então, hoje o mundo cada vez mais digital e nós faremos justamente, caminharemos nesse sentido. Por quê? Vamos reduzir o número de papel e o problema com o descarte desses papéis e a destinação deles depois, tá bom? Envolve muito também essa ideia ali de reduzir consumo de energia, usar mais serviços e aplicativos em nuvem. Então, a forma lá como você vai fazer todo este processo aqui e no final o seu descarte vai refletir aqui. Digo porque isso aqui tem a ver diretamente, tá? Chego lá já para vocês no próximo slide. Senha do serviço de emergência do Avaí é publicado na internet. Lucélio, o que isso tem a ver com eliminação? É aquele post-it que a gente anota a senha, gruda no computador, gruda em tudo quanto é lugar e deixa ele lá. Notamos que nos projetos de adequação, nós já sugerimos, então, às pessoas que façam a eliminação dessas informações, tá? Não apenas de post-it, mas, enfim, de qualquer outra informação, como, por exemplo, limpar informações confidenciais ou críticas em quadros brancos ou outros tipos de recurso de exibição. Joia? Então, às vezes, você chega na empresa, você tem lá um quadro, aquele branco, um mural, alguma coisa, ou na própria sala, e tem lá o número da senha de tal sistema, porque a equipe toda usa aquilo, né? Mas aí vem um terceiro que não é daquela equipe e tem acesso a essa informação. Então, isso não pode mais acontecer. E o que que eu faço com o post-it? Aí você amassa e joga fora. Então, nós já tivemos aí episódios de incidentes envolvendo dados pessoais, justamente porque esse descarte, né, esse post-it amassado e jogado fora, um terceiro foi lá e mexeu, e é isso que acontece mesmo, gente. Ele mexe na lixeira, pega aquele dado, abre lá, ele está ali intacto e acaba utilizando. Já tivemos notícias aí, o Hélio lá, qualquer coisa chama aí no chat, o Hélio deve saber disso, né, da parte da TI. Hacker especialista em fuçar lixeira, né? Então ele vai lá, fuça a lixeira da empresa em busca de informações, manuais técnicos de sistemas, manuais operacionais e, eventualmente, nesses manuais nós temos lá a senha padrão do sistema, que dificilmente as organizações, as empresas fazem alteração, e a partir disso consegue ali fazer um estrago gigantesco, tá? Neste caso aqui, coincidentemente, logo que foi publicado ali esta imagem, né, foi dado um zoom ali na senha da pessoa que estava colocado lá no post-it, a empresa ali eles receberam, né, ali uma cópia de alerta sobre ataque de míssil. Está necessariamente ligado uma informação à outra? Não sabemos, né? Ninguém sabe porque foi feito várias histórias, mas coincidentemente, logo em seguida, chegou esta mensagem lá, tá? Então fiquem atentos aí com, primeiramente, esse tipo de informação exposta e mesmo que você faça o descarte, ele precisa ser de uma forma segura, joia? Falando de descarte de informações ou de dados que se encontrem agora em suporte físico, como fazer o descarte, tá? Então, são informações que você tem lá no papel, suporte físico, qualquer coisa, a agenda, né? Nós já chegamos em clientes que nós tínhamos uma agenda dele em cima da mesa, com a senha de banco da empresa, com a senha de tudo ali, porque é o que eu preciso. E aquela senha fica lá exposta, aberta ali em cima. Então, assim, são vários documentos num suporte físico lá no papel. Como fazer a eliminação segura dessas informações ali em suporte físico, tá? Temos um cliente, já fizemos boa parte da adequação e eles chegaram e falaram: olha, nós aqui não temos problema com descarte, o descarte é correto, porque sempre orientamos que o descarte seguro é aquele que não permite a identificação, a recuperação daquela informação. E o cliente chegou para nós e mencionou: olha, nós não temos esse problema, é um escritório grande de contabilidade, então a contabilidade ainda produz muito papel, né? Ainda que caminhe cada vez mais ali para o ambiente digital, mas ainda tem muito papel e muito papel antigo.
Então, nós pegamos todos esses papéis, nós levamos lá na chácara do tio do dono do escritório, nós colocamos fogo em tudo lá, então tá tranquilo, não tem como recuperar. Perfeito, então os documentos foram incinerados. Eu imagino que dificilmente vá se recuperar um dado que foi incinerado, né, até quase que impossível. Contudo, do ponto de vista da legislação ambiental, já não digo a mesma coisa. Então a gente tampa um santo e descobre o outro, tá? E vai totalmente contra a ideia lá da TI sustentável. Porque o que seria o cenário correto aqui? Pega esses dados físicos lá, pode usar ali uma trituradora, né, faz a trituração desses dados. Se em grande quantidade, nós temos empresas hoje especializadas em fazer o descarte seguro desses dados. Então, esta empresa vai coletar as suas informações, ainda que já trituradas, e vai levar para fazer o descarte final lá. Esse documento ele pode ser reaproveitado, né, fazer a reciclagem de alguma forma, e a empresa ela vai te fornecer uma declaração, inclusive, de como foi feito aí esse descarte. Olha ali, a Marisa está dizendo para a gente que, olha ali, ó, na cidade dela tem uma fábrica que recicla papel, né? Então, é uma opção também e que vai tudo a ver ali com a ideia da TI sustentável, né? Aqui em Munique eu posso também dizer que tem uma empresa, é uma empresa bem consolidada também, que é justamente o aluguel de picotadeiras. Então, como algumas escritórios menores, empresas menores, eles não têm essa estrutura de descarte tão assentada, eles fazem é como se fosse um aluguel diário, assim, eles alugam, eles contratam esse serviço e aí vão um pessoal lá, eles pegam esse papel, tritura e eles se responsabilizam também pelo descarte final desse lixo, né, desse papel picotado no final. Aqui também é bem sério, assim, esse negócio de descarte de dados De aqui na Alemanha. descarte, né? Exato. Olha, o Renato ali fez uma pergunta que é bem interessante, porque tem algumas empresas que realmente, não tem o fragmentador, o que que eu faço? Eu vou cortar com a tesoura e vou ficar lá, né, fazendo isso. Não, Renato, tem sim empresas, tá, que fazem a coleta do material, para fragmentar ou dar a destinação final lá. Sim, você vai assinar ali um termo, um documento, um tipo de contrato com essa empresa, em que ela se comprometa a manter toda a confidencialidade, e não apenas isso, né, em dar a destinação que ela é necessária, tá? Então, só um pouquinho, pessoal. A gente começa a falar demais e some a voz, ainda mais em 9 graus em Curitiba, a água tá uma pedra de gelo aqui também, que já colabora. Mas sim, tá, Renato? Então, só finalizando a sua pergunta, caso não tenha ali, você não consiga fragmentar e daí queira levar o documento por completo, essa empresa terceira vai ter acesso a essas informações. Então, nós temos um mecanismo de confidencialidade ali e de tratativas corretas a respeito deste documento. Claro que nós teremos um controle do que está saindo, Renato, tá, da empresa. Então, nós teremos uma sistemática ali, um processo, documentos que provem o que a empresa retirou e até ali, eventualmente, o conteúdo sem expor dados pessoais especificamente, tá? Israel, a recomendação é que mesmo guardando em cofre, é preciso ter um prazo de descarte? Sim, exatamente, mesmo guardando em cofre, tá? Você vai guardar em cofre pelo prazo que a lei determina. Passou aquele prazo, mesmo que você esteja lá no cofre, você está diminuindo eventualmente o seu risco de vazamento, mas não teria motivo para você manter aqueles dados lá em cofre, tá? O descarte ele é bom no sentido de que você fará tanto a liberação do teu espaço físico ou eventualmente até do teu espaço de armazenamento, que hoje também, né, cada vez está ficando aí mais caro ali o espaço para armazenamento. Inclusive, armazenamento em nuvem, né? Cada dia mais ali a gente está tendo que fazer o pagamento disso, tá bom? O Lécio mandando um abraço falando que tem que sair. Abraço, Lécio. Obrigada pela sua participação, mesmo que um pouco curta. Lúcia, Exatamente. você Pode falar, Maria. prefere? Eu posso, depois, para não ficar picotando a sua linha de raciocínio, eu posso também endereçar você as perguntas no final, para a gente também Pode não ser perder. também.
Pode ser? Pessoal, então vocês podem continuar mandando as perguntas pelo chat, excelente, só que aí eu chamo a atenção da Lucélia para responder pelo final, para não ficar cortando muito a linha de raciocínio e a gente ter uma cadência mais fluida do evento, tá bom? Pode ir. Combinado então, pessoal. Chegamos numa parte aqui que é o que gera um pouco de dúvidas, né, porque lá na parte de documentos físicos, então, ou a gente vai promover a incineração, pensando sempre na ideia da sustentabilidade, ou fazer essa destinação. Mas e o descarte ali seguro em relação a documentos digitais, tá? Então nós temos a parte da informação digital, em si, e a parte também depois da mídia propriamente dita ali do equipamento, tá? Então, quando você tem uma informação, já foi feito ali uma avaliação daquele prazo que era necessário permanecer armazenado, e chegamos então lá no final, onde temos a destinação final como eliminação, né? Então, a eliminação será a conclusão daquele documento, daquela informação. Chegar no seu computador, no seu dispositivo, e simplesmente ir lá clicar em delete, ele é o suficiente? Pessoal, não, é claro que isso não é o suficiente, tá? Nós temos aquela ilusão de que está tudo resolvido, mas não. Primeira coisa que nós temos que fazer a distinção é entre a deleção e o apagamento, tá? Então, hoje, quando nós falamos de deletar, ele é um procedimento que ele pode ser revertido. Então, nós temos ali, através de um apagamento simples, que você vai lá no computador e apenas faz a deleção, tá? E para que isso aconteça, de forma mais segura, nós temos a ideia do apagamento. Então, o apagamento, ele é permanente. Como que é feito isso? Nós podemos usar programas que, de fato, apaguem aquilo ali e outros mecanismos que não permitam essa reversão das informações, tá? Então, para a gente, tudo é deleção, para o usuário aqui no dia a dia. Mas quando nós formos conversar lá com o Hélio, depois lá na parte de segurança da informação, né, Hélio? A gente vai ter essa diferenciação entre o que é permanente ou o que não é permanente, tá bom? Nós temos, claro que manter cópias de segurança, então nós entramos no backup. Por mais que você faça ali a eliminação no seu computador, como que nós vamos fazer a eliminação lá nos backups, tá? Então, o backup, assim, em modo geral, gente, bem simplificadamente mesmo, vamos supor que nós temos uma planilha com muitas linhas e várias informações. E eu preciso hoje apagar a informação de nome e data de nascimento da Maria. É viável que eu vá lá naquele backup, pegue uma linha e faça isso? Não, não, isso é praticamente inviável, praticamente impossível, porque ele vai ir contra a própria ideia do backup, né, daquele banco de dados que está armazenado. Então, você ir lá e apagar um dado muito específico, ele vai quebrar toda a lógica do sistema. Então, o que se recomenda especificamente para fazer esta deleção efetiva? Nós temos aquela ideia dos backups completos, né? E os backups que não são os tão completos assim, que nós fazemos em períodos, tá? Eu fugi o nome agora, é o backup completo e o outro é o backup incremental, Incremental. exatamente. Passou, é esse daí esse nome. Eu esqueço do nome incremental, tá? Então temos o completo e o incremental. E O Edson é o a nosso cada staff aqui do chat, né, Lucélia? exatamente, a gente esquece o nome ali, a parte técnica, né, meu pessoal traz aqui, valeu, gente. Então o que acontece? Esses backups, quando você tem o completo lá, por exemplo, a gente faz um backup aqui hoje, tá? Foi feito o backup completo. Amanhã, a Maria foi lá e ela já apagou uma informação lá, tá, que não era mais necessária, já deu prazo de prescrição e tal. É feito daí o backup incremental no meio disso, e na semana que vem ela vai fazer um outro backup completo. Nesse próximo backup completo que for feito já em seguida, o dado que a Maria já apagou aí no meio do caminho, ele não existirá mais lá, tá? Naquele próximo. Então, nós não teremos mais a informação. Então, o pessoal ali da TI, da segurança da informação, eles vão colaborar com a gente para fazer este controle, tá? Então, por isso, nós precisamos ali de cópias de backup disponíveis ali por pequenos períodos de tempo, justamente para nós termos de fato ali uma eliminação ou não, para tentar recuperar esses dados como forem necessários.
Uma coisa bem interessante que é usado, gente, não é a forma mais correta, tá? Mas nós temos verificado em algumas empresas, na adequação da parte de LGPD, que o pessoal, cada um na empresa tem o seu e-mail, recebe o seu e-mail, e no final das contas nós temos um e-mail ali padrão, que acaba armazenando dentro dele uma cópia dos e-mails recebidos por todos os usuários daquela empresa. Qual que é a ideia, né? Vamos supor que a Maria é um usuário lá da empresa, ela tem o e-mail dela e ela apagou um e-mail sem querer, um e-mail que era importante. Então, essa cópia fica armazenada aqui neste e-mail padrão, que centraliza tudo, é um e-mail único, e daí a gente consegue ir até lá, né, o pessoal que é autorizado, responsável por essa parte, e recupera aquele e-mail e joga lá, tá? É como se fosse ali uma ideia de backup também. Assim, usa-se muito ainda, mas não é seguro, não é a forma recomendada e nem a forma correta de fazer esse sistema aí de armazenamento e tudo mais de dados, tá? Bem comum mesmo aí com o pessoal ainda hoje. Nós temos também a ideia de exclusão de dados em sistemas. Qual que é o problema ali da exclusão de dados em sistemas? Nós vamos lá, fazemos o mapeamento. Então, nós acionamos o controlador, verificamos os processadores ligados, né, os operadores de dados. Por vezes, esses operadores utilizam ou são sistemas. E esses operadores, eles chegam para nós e falam, não, aqui no sistema não tem como fazer a eliminação desses dados, dessas informações. E daí, faz o quê? Né? Então, nós vamos precisar alinhar também entre controlador e operadores a forma de funcionamento dos sistemas. Afinal de contas, os dados armazenados pelo operador são de responsabilidade do controlador e o controlador aqui pode sofrer algum tipo de prejuízo lá neste caminho. Então, nós vamos adequar esse cenário também através de contrato, tá? Os sistemas, eles têm que possuir ali métodos também de descarte. Não tem como a gente pegar um sistema e ir lá e fazer uma deleção pontual. Não é isso que estou dizendo e não é isso que estou solicitando ainda, mas no futuro não seria uma ideia ruim, né? Mas a ideia do backup também vai entrar aqui no sistema. Então, o backup lá, o completo, o incremental, tudo pode ser usado também para eliminar informações aqui quando nós estamos relacionando sistemas, tá bom? Mídias digitais também, descarte seguro, tá? Então, nós temos ali a ideia de ativos. Pessoal, a ISO 27002 traz muita dica, tá? Nós trabalhamos muito como base de atuação ali a partir das orientações lá da ISO 27002, e foi o que nós trouxemos aqui para vocês, tá? Implementação e rastreamento de localização e a capacidade de limpeza remota em dispositivos. Isso é muito importante porque nós teremos ali muita ideia do home office, como que a gente faz controle de dados lá do funcionário, do colaborador, enfim, que está em home office ou que trabalha externo, tá? Como fazer isso? Então, nós precisamos também controlar, afinal de contas, será que ele consegue apagar, ou se ele for demitido, ou se ele for desligado, nós deixaremos esses dados lá, o equipamento é dele, não é dele, então tem todo um controle também sobre esses dispositivos. Nós temos ali a ideia, no que se relaciona ali ao trabalho remoto, da instalação de recursos para limpeza remota, que é o exemplo do Wipe, tá? Então ali o Wipe, ele é um método, como está aí na apresentação, para vocês verificarem, que destrói completamente dados que residem em uma unidade de disco rígido ou outra mídia digital. Você consegue fazer isso de forma remota e colabora aqui com a nossa ideia de segurança, principalmente quando nós não temos tanto controle sobre o ambiente que está fora, né, ali da empresa necessariamente. Tá? Mídias removíveis são bem importantes. Por quê? Pessoal, quantas vezes a gente vai lá, pega o pendrive, por exemplo, né, uma mídia removível, pega o nosso pendrive, espeta ele no computador, não quero mais essas informações, deleta. Então, você vê aquela pasta branca e você tem a ideia de que aquilo está resolvido, de que não tem mais dados lá. O que não acontece, tá? Existem formas
sistemas pagos, e hoje, se você joga lá na internet, existem sistemas gratuitos que possibilitam a recuperação desses dados nestas mídias removíveis, ainda que você tenha feito a simples deleção aqui. Você entrou lá e fez o clique, tá? Então, para isso, nós orientamos ali que você faça nessas mídias o uso da criptografia. Tá? Então, essas mídias com a criptografia, ela dificulta ali a utilização e a recuperação de informações nessas mídias, ainda que você tenha clicado ali num simples delete no seu computador. Reutilização e descarte seguro, né? Então, nós temos ali destruidoras de HD. Você vai avaliar se as informações naquela mídia que você está usando, a mídia ela é recuperável, ela tem algum problema, você vai usar a mídia ou não. Olha, a mídia já tem um problema, ou eu não vou usá-la mais, como fazer o descarte? Então, nós temos empresas especializadas nisso, tá? Inclusive, contam com equipamentos bem caros para fazer justamente a destruição do HD. Então, você entrega, a informação está lá, mas aí faz a destruição do HD, e daí essas informações não serão recuperadas. Por outro lado, nós temos também ali a ideia da desmagnetizadora, porque esses aparelhos, eles farão a eliminação dos dados. Contudo, você vai fazer a utilização desse equipamento, né? Então, você não vai parar o descarte necessariamente do equipamento. Você poderá usá-lo novamente ali, usando da técnica da desmagnetização. Tá? Aí o pessoal da informática vai fazer isso lá de forma bem cuidadosa, bem certinho, né? Isso aqui é uma pincelada, eu vou recorrer depois até o próprio pessoal da segurança da informação. E por que que é importante nós sabermos que existe isso? Porque daí a gente chega, conversa com a equipe da segurança da informação e verificamos qual que é a melhor forma, né? E nós, como DPO, precisamos estar atentos aí à forma de descarte e garantir que essas informações possam ou não ser recuperadas efetivamente. Descarte seguro, tá? Então, aqui foi o que eu já comentei com vocês. Descarte de dispositivos danificados. Vai tentar recuperá-los ou então faz o descarte efetivamente? Descarte seguro ou reutilização do equipamento. Então, convém que mídias de armazenamento que contenham informações confidenciais ou com direitos autorais, bem importante chamar atenção para isso, tá? Confidencialidade, não apenas isso, mas o grau de sigilo que você traz ali para aquelas informações, um outro ponto também lá do nosso sistema de adequação que nós sempre ficamos atentos. Então, essas mídias fisicamente serão destruídas, as informações serão destruídas, excluídas ou sobregravadas. Sobregravar também é uma forma ali de eliminar os dados anteriores presentes lá naquela mídia, tá? Então, nós temos técnicas ali de tornar as informações originais, né, ou assim, sobregravar com técnicas que possibilitam isso e façam de forma segura, tá? Exclusão segura ali em alguns dispositivos. Nós trazemos aqui a ideia, por exemplo, ali de smartphones, né? E chamamos a atenção para vocês no seguinte sentido. Equipamentos como smartphones permitem a exclusão de informações, dos dados, com a simples restauração, tá? Alguns. Então, nós, usuários comuns, por vezes temos a ideia de que simplesmente restaurando as informações, voltando ao padrão de fábrica, não existirão mais informações, mais dados ali naquele smartphone, tá? Alguns equipamentos, sim, acabam fazendo isso. Por outro lado, nós temos muitos equipamentos hoje, inclusive os mais atuais, que não funcionam desta forma, tá? Veja ali, ó, ainda que ele faça a restauração padrão de fábrica e acaba redefinindo ali, no final, ó, dados de backup no cartão de memória não serão apagados. Então, você pode restaurar os dados de cartão de memória usando ali Smart Switch após a restauração. Então, na verdade, eles acabam permitindo. Nestes casos,
nós precisaríamos fazer o uso de outros sistemas, de outras técnicas para efetivamente conseguir eliminar esses dados, tá? Muita atenção, então, não é só configurar novamente e trazer o padrão de fábrica, isso aí não vai resolver o teu problema, tá? No final das contas, nós trabalhamos com toda a eliminação, acionamos a nossa equipe multidisciplinar e, no final das contas, como provar que você fez a eliminação, tá? Será que foi eliminado mesmo? Hoje nós trabalhamos muito na base da confiança, da boa-fé com as empresas com as quais nós temos acesso, né, nós temos dados tratados ali, temos algum tipo de relação. Então, quando nós acionamos lá o controlador e perguntamos: "Tá, eu preciso da eliminação dos meus dados", quando isso for possível e for necessário. "Você eliminou os meus dados?". Então, por vezes, ali o controlador ele emite uma declaração, dizendo: "Olha, foi eliminado e tal", e a gente acaba confiando, então fica ali numa relação inteiramente de boa-fé. Tem um professor bem bacana que faz um doutorado, inclusive, nessa área de eliminação de dados e prova de eliminação, que é o José Milagre, né, gente. Então eu já adorei, porque, assim, realmente a pessoa vai ter que vir para cá e fazer um milagre para a gente, pelo menos aqui da parte do jurídico. Por quê? Ele diz lá: "Intramuros, quem sabe realmente o que está acontecendo, se foi eliminado ou não, somos nós. E nós vamos expor para o titular de dados o que nós quisermos. Se esses dados foram efetivamente eliminados ou não, na verdade ninguém sabe. Só que agora, atualmente, nós temos métodos de verificar, né, através de auditoria, de perícia, enfim, tem uma série de possibilidades que estão migrando para a efetiva comprovação da eliminação, tá? Esse é um assunto bastante amplo, bastante complexo, que envolve uma série de ferramentas que nós vamos programar, então, para um próximo webinar. Então, só queremos trazer uma pitada aqui para vocês, né, deste assunto, para saber que hoje nós temos como provar a eliminação efetiva. Então, lá o controlador de dados aqui intramuros, como diz o professor José Milagre, não tem mais essa capacidade de, uma simples declaração ou a simples boa-fé, sem provar tecnicamente que aquele dado foi eliminado. Beleza, pessoal? O nosso tempo já está ali, ó. Gente, me deram 40 minutos, os 40 minutos tive que passar por cima aqui, então podemos entrar aqui num outro webinar que a Maria trouxer aí para a gente, detalhamos forma de eliminação, podemos mostrar efetivamente como isso acontece, trazer a ideia ali da mídia, mostrar exemplo, colocar de repente aqui um acontecimento, né, ali uma deleção na prática, mas vai ficar para uma próxima conversa. Joia? Fica aí o Exato. meu contato para vocês à disposição para falarmos mais sobre isso. Marisa, vamos conversar mais aí sobre, né, todo o trabalho que você vem fazendo como DPO, tirar as dúvidas. Hélio, aposto que também tem muita coisa. Vamos manter um contato aí para a gente trocar umas ideias a respeito da eliminação segura das informações. Beleza? Maria, passo a palavra para você agora. Bom, pessoal, então agora a gente deixa aberto. Eu passei aí o contato clicável da Lucélia, porque aqui não dá para clicar, né? Então fica mais tranquilo, mais fácil de entrar em contato com ela para quem quiser manter esse contato. Primeiramente, queria agradecer a Lucélia, né? Sempre uma aula que você dá, Lucélia, super completo, a informação super acessível, interessante, a forma que você expõe, sempre muito assertiva. E, bom, pessoal, a gente abre agora para as perguntas. Quem quiser interagir, perguntar, tirar alguma dúvida, fazer alguma observação, fiquem à vontade. O pessoal está aqui te enchendo de elogios. Lucélia, parabéns. Valeu, pessoal. Parabéns, excelente Obrigada, apresentação. pessoal. Muito esclarecedor. Parabéns a Lucélia Maria. No aguardo do próximo evento, exato, gente. Sempre no aguardo dos próximos eventos. Vamos ter parte 2 deste webinar aqui. Eu ouvi dizer, um passarinho me contou que até o cara da TI, da Lucélia, está pensando aí em dar uma palhinha também para a gente sobre segurança da informação. Que o Edson, né, que foi aqui respondendo as perguntas, que é o parceiro da Lucélia. Então, obrigada, Edson, também, por ser o nosso staff aqui hoje.
que ele respondeu várias perguntas aqui mais técnicas enquanto a Lucélia estava apresentando. Deixa aqui meu agradecimento também. E, pessoal, fica aí o contato da Lucélia, o meu também, vou mandar aqui o meu, para a gente se manter em contato. Vocês também podem, com certeza, mandar sugestões de próximos temas que vocês acham que são temas práticos, temas relevantes. Lembrando que a gente sempre tenta trazer temas bem práticos, a Lucélia sempre tenta trazer temas, assuntos que já aconteceram no dia a dia dela de advogada, de DPO, de especialista em produção de dados. Aí, estão até pedindo o contato aí do Ed. Passa aí o seu contato, Ed. Olá. Pedindo seu contato também, que ele também daqui a pouco vai ser um orador aqui nos webinários da Ecomply. Já Marisa. pedi para o Edson aqui vir falar com vocês aí num próximo webinar para trazer uma situação bem prática que a gente fez ali, que eu achei muito legal, que é bem esclarecedora, tá? Para vocês, eu acho que vai ser um evento bem bacana. A Marisa de Fátima perguntou aqui uma coisa para você, Lucélia, sobre o legítimo interesse. Se a gente não puder armazenar por prazo indeterminado, como que o meu MKT, marketing, deve agir? Porque eu receio perder banco de dados. É muito difícil Marisa, construir uma pode carteira de falar, desculpa. voluntários. Perdão. É, Pronto, foi isso. então, no marketing, Marisa, a gente vai fazer ali um meio termo, tá? Em algumas ocasiões, nós temos algumas empresas de marketing aqui que nós trabalhamos com uma ideia de consentimento envolvido para algumas atividades. O legítimo interesse não é que ele não possa ser usado sempre, tá? Nós tivemos uma grande empresa em que todas as atividades foram armazenadas com base no legítimo interesse para justificar ali o armazenamento indeterminado, tá? Então, aquilo ali realmente estava muito fora do contexto. Nós analisamos o cenário, o teu cenário prático, o cenário do marketing, e verificamos em quais atividades necessariamente nós podemos ou não enquadrar o legítimo interesse. E ele pode ser usado em algumas hipóteses? Pode, só que para o legítimo interesse nós vamos fazer lá o teste do legítimo interesse. Lembra da finalidade, da proporcionalidade, da necessidade. Então, se este teste for favorável para a guarda do legítimo interesse, aí sim nós poderemos usar. Pelo contrário, nós vamos ter que achar uma outra hipótese, ou então nós precisaremos efetivamente fazer o descarte se não houver a possibilidade de enquadramento em nenhuma outra hipótese e nem no legítimo interesse, depois de analisado ali o teste de balanceamento, o teste de proporcionalidade, tá? Lembrando que quando a gente fala do legítimo interesse, por vezes, ou na maioria das vezes, nós precisaremos ligar com o RIPD, tá? Então, lá o relatório de impacto, isso está escrito na lei. Então, principalmente, quando envolver o legítimo interesse, nós vamos ligar a ele 2 outros relatórios, ou seja, o teste de balanceamento e proporcionalidade e também o RIPD lá, que vai caminhar junto ali para nós nos resguardarmos e daí verificarmos a possibilidade de guarda permanente dessas informações, tá? Mas aí a gente analisa tudo isso na prática, porque são muitos casos mesmo, envolvendo o marketing, então, né, é um caso mais complexo ainda. Exato. Ah, foi o Edson que estava respondendo, pensei que fosse mais uma O pergunta. Edson trouxe ali a ideia da anonimização ou pseudonimização, tá? Exatamente, a gente pode também partir por aí e verificar ali só na ideia de recuperação ali também da informação, né? Daí trabalhamos com todas essas informações lá no setor de marketing também. Bom, pessoal, alguém tem mais alguma pergunta, alguma observação para eu repassar para a Lucélia? Não, a gente vai encerrando por aqui o webinar. Já anotei aqui o seu contato, Hélio. Hélio que deve ser de Curitiba, né? Ele falou 41 que é de ali, ó. Curitiba. É de Eu Curitiba. lembro ainda do Isso. nosso webinar, você comentou que eu já te entrevistei, bem lá no inicinho da Ecomply, eu lembro. Seja bem-vindo de volta. Olha lá, o Hélio tá com frio também. Ele 9 graus, É, pelo amor de Deus. Hélio sabe o que eu tô falando. Agora aumentou um pouquinho já, Hélio, né? Mas tá esquentando porque tem um solzinho. Mas de manhã a gente levantou nos 9 graus aqui. Aí, agradecendo. Obrigada a você, Hélio, e a todos os participantes pela presença. Então, a gente vai encerrando por aqui. A Marisa está passando o LinkedIn aqui dela para a gente manter o contato. Obrigada, Marisa. Vamos nos conectar, vamos manter contato. Vamos esperar também a próxima edição do webinar, que vem coisa boa, hein, gente? Fiquem ligados.
Joia. Ó, mais uma ali de Curitiba. Mayra, então tá bom, nos vemos por aí, hein? Nos Aí, adicionem lá, vamos conversar também. a Pessoal, Mayra eu então, conheço. joia. Fiquem atentos aí ao próximo webinar que está prometendo muito. Só na expectativa. Prazer enorme falar com vocês. Agradeço a Maria e o pessoal do eComply pelo convite, tá? Me coloco aí à disposição para tratarmos de forma mais específica, né? Só para finalizar e novamente aviso vocês, o nosso prazo aqui ele é bem curto, então a gente acaba tratando às vezes ali um pouco de forma mais superficial, mas Exato. ali na prática do dia a dia nós precisamos especificar e tratar isso ali de ponto a ponto e fazer as coisas acontecerem, tá? Pessoal, obrigada, tá? Perfeito, Excelente então, restinho de pessoal. semana para vocês. Obrigada a todos. Vou encerrar aqui o webinar, gente. Um abraço a todo mundo. Obrigada, Lucélia, novamente. E agradeço Até, também o pessoal. Edson por ser nosso staff de hoje. Pode deixar. Vou agradecer aqui o cara da TI. Exato. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, Até a até. próxima.